Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, Marlene. São exatamente 19 horas, como fazemos todos os domingos. Aqui estamos novamente para mais um Evangelho no Lar. Amado Mestre Jesus, neste momento te convidamos a adentrar todos os lares, todos aqueles ambientes onde um irmão em pensamento está juntamente comigo, se conectando a ti. E tu nos dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. Queremos te convidar a iluminar nossa mente e coração, cada ambiente nesse momento. Que o teu olhar de amor, dirigido a cada um de nós, possa nos trazer as bênçãos que nesse momento necessitamos. E te convidamos a ficar conosco, Mestre amado, em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos fazer a leitura do item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 7 fala de uma das bem-aventuranças, onde Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito. E muitas vezes a gente compreende mal essa expressão. E hoje nós vamos ver o que Jesus queria nos dizer com essa expressão, com essa bem-aventurança. Nos diz o Evangelho: o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência,
mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Muitas vezes vimos alguém querendo ofender o outro. Diz assim, não liga, fulano é pobre de espírito. Na verdade, está dando um elogio, porque está dizendo que aquele irmão é humilde. E é a humildade que nos aproxima de Deus, de Jesus, não o orgulho. E diz assim, ainda seguindo no item 2. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os, com muita frequência, a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando até mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tornando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo. Não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Então, quer dizer, alguns irmãos nossos se julgam tão inteligentes, acham que sabem tudo, e aí acabam rebaixando a divindade, né? Acabam rebaixando Deus, mas não. Porque a Deus nós não vamos conseguir rebaixar, porque Ele é a superioridade. Né? Diz assim o item 1 do roteiro sistematizado, que sempre vem nos auxiliar, e diz assim: o que se deve entender por pobres de espírito são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espíritos não são os fracos de inteligência, mas são os humildes. E por reino dos céus, o que devemos entender? É um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. É aquilo que se diz quando estamos com a nossa consciência tranquila, quando procuramos fazer o melhor possível ao nosso alcance, estamos bem. Por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Não tendo o orgulho a turvar-lhes a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades. Então, aquele que é pobre de espírito, ele não se julga melhor do que ninguém. Pelo contrário, é isso que faz a diferença. É a humildade na pessoa, não o orgulho. Outro dia ainda conversávamos aqui a respeito disso. Que às vezes a pessoa diz, fulano, é um pobre de espírito. Não sabe o que significa pobre de espírito. Está elogiando o irmão, querendo rebaixar.
Na verdade, a gente não deve rebaixar ninguém, porque ninguém gosta de ser rebaixado. A gente não gosta porque o nosso irmão vai gostar, não é? E diz assim: por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque, em função do alto conceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Os orgulhosos tornam a inteligência que possuem, tomam a inteligência que possuem como medida da inteligência universal. Então, se são muito inteligentes e o irmão não é tão inteligente quanto, já está perdido. Na concepção desses irmãos, né? Do orgulho. Então, rebaixam aqueles que... E por que eles não valorizam, né, as coisas divinas que eles acham indignas de merecer atenção? Também, porque eles não compreendendo, hoje estou difícil uma coisa, estou com uma pastilha na boca por causa da minha voz. Então, como eles não compreendem, não conseguem explicar, eles deixam para lá. Não merece atenção porque não conseguem compreender. E é fácil. É bem fácil. O difícil é a gente agir de conformidade com a lei divina, com as coisas de Deus. Sempre amando, amando, amando. Alguém nos fere, nós precisamos continuar amando. Até porque aquela pessoa que está sempre de mau humor, vendo defeito em tudo, apontando sempre o defeito alheio, essa pessoa é um irmão enfermo, está infeliz. Já viram alguém feliz ficar incomodando o outro? Não. E o que nos faz ter força para prosseguir nessa caminhada é justamente esse Mestre Jesus que veio nos dar o exemplo de amor, que chegou lá na cruz e ainda pedia pelos algozes dele. Pedia, não é assim? Pedia que o Pai tivesse misericórdia deles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, a lei de causa e efeito existe. Então, eu faço mal, eu não posso querer que vai vir só o bem para mim. É ilusório, muitas vezes. A gente pensa que aquele irmão está tudo bem, não está tudo bem. Sai fazendo mal, praticando mal, e a gente acha que ele está se dando bem, mas tá. Só aparência. Todos nós vamos prestar contas, mais cedo ou mais tarde. Isso nós podemos ter certeza. E aí nos diz assim no capítulo 7, no 3º e 4º parágrafos. No capítulo 7, no 3º e 4º parágrafos, do item 2, diz assim: se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhe-ás preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro, mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis e nem os igualar. Mas isso é lógico, não é? Esse Pai é todo amoroso, todo misericordioso, mas não vai receber de igual maneira, né,
aquele que, entendendo que jamais vai poder ficar acima de Deus, deixa Deus para lá, né? Não respeita suas leis, né? E diz assim o roteiro sistematizado: por que o homem de saber, né, inteligente, se recusa a admitir o mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. Não consegue entender a Deus, então o homem de saber se recusa a aceitar o mundo invisível e uma potência extra-humana. É no mundo invisível que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Por quê? Porque todos nós vamos partir daqui um dia. Todos nós vamos enfrentar a outra parte da nossa vida. A vida vai continuar. Então, acreditando ou não que continua, todos partiremos e todos chegaremos lá. E diz assim no 5º parágrafo: dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. E nos diz o roteiro: serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? Não necessariamente, pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura, e o orgulho entre os vícios que dele a afastam. A ignorância e a baixa condição de vida material não excluem a vaidade e o orgulho, e isso é fato. Isso é fato. Outro dia falávamos, não lembro se foi aqui ou se foi num grupo de estudos, mas que de nossa parte já vimos alguém de baixa condição financeira, né, condição de vida material, e muito, muito orgulhosa. E já vimos pessoas de um grande poder aquisitivo, bem humildes. Então, não podemos, aquilo de julgar o livro pela capa, não podemos. Não podemos achar que por a pessoa ter uma baixa condição financeira, né, uma condição de vida material baixa, que é humilde. E nem julgar que alguém que tenha posses seja orgulhoso. Aí nós estamos já sendo juízes, como disse Jesus, já estamos sendo juízes. Não, nós não podemos fazer isso, porque os dois acontecem. Os dois, que justamente nós julgamos o contrário. Existe o pobre, bem pobre, vamos dizer assim, muito orgulhoso, e existe o rico, que é humilde. Então, nós vamos deixar para Deus cuidar disso, não nós, não nos cabe isso. E diz assim, no capítulo 7, item 3, quem quiser que se eleve, será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse: eu vos digo em verdade
que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso também está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. E no item 4 nos diz: então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhe disse: que quereis vós? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Imagina só colocar os 2 filhos. Ela não sabia que estava preparado para Jesus a crucificação. Ele sabia. Mas, quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então, ele deixa bem claro, né? Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Não deve ocorrer o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve, e que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então aí Jesus já falava dele, né? O Filho do Homem veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Foi ele que fez isso por nós, né? Também está em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. E nos diz assim no roteiro sistematizado: porque é necessário tornar-se igual a uma criança para se entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza do coração, não tendo pretensões de superioridade ou infalibilidade. Assemelhando-nos a ela, com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, é ser semelhantes às crianças. Receber uma criança como Jesus o fez, o que significa? É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. Por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar. E a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança,
pois isso é uma forma de humildade. E que lição nos ensina Jesus nesta passagem? Ele nos ensina a lição da humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande aos seus olhos. Então é importante, não adianta, sempre falamos, não adianta lermos, fazermos o Evangelho e estarmos com o coração cheio de mágoa. Na primeira oportunidade, alguém que nos prejudicou, já queremos nos vingar. Às vezes nem falamos, mas fazemos, né? Então, nada fica que Deus não veja. Diz assim o item 5. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observavam-no. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs essa parábola e lhes disse: quando fores convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha a dizer: dai vosso lugar a este, e para que então não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, subi mais alto. Então, isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco, pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. Lucas, também está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 e 11, né? 7 a 11 também. E nos diz assim o roteiro: porque Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares, porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. E qual a vantagem de ser humilde? A humildade cativa as atenções dos que nos rodeiam, deixando em torno dos que a praticam um halo de respeito e admiração. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva ainda mais. Qual o sentido da expressão? Aquele que se eleva será rebaixado? Os que se elevam pela fortuna, títulos e glórias, morrendo, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, conservando apenas o orgulho que torna sua posição ainda mais humilhante. Já aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. Então, quando a gente chega lá do outro lado, a fortuna, os títulos, a fama, nada será levado em conta. Então, vamos tentar, né, nos entender com os irmãos, fazer todo o bem possível, para que possamos, ao chegar do lado de lá, sermos bem recebidos, não é? E não levarmos surpresas. Tudo que fizemos aqui, nada ficará, nada vai ficar escondidinho aos olhos do nosso Pai. Ele vai dizer por que fez isso, por que fez aquilo. Então vamos, não é? Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos estudos online de segunda a sexta-feira para quem quer estudar um pouquinho mais da doutrina, vários livros, temos livros da Joana de Ângeles, agora estamos começando já com Céu e Inferno, tivemos a nossa primeira aula segunda-feira, nosso primeiro estudo, é bom porque a gente não precisa sair de casa das 21 às 22 horas, é bem tranquilo, todos podem participar.
é aberto. Temos também o atendimento fraterno pelo Messenger, quem quiser conversar um pouquinho. Então, uma vez mais, mestre amado, agradecendo por essas companhias, por todos os irmãos que nos acompanharam e aqueles que assistirão posteriormente, queremos te pedir o amparo, como sempre te pedimos, que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível e que venha aliviar as nossas dores do corpo ou da alma, quando desta água bebermos com fé. Ilumina os lares, Mestre Jesus, os ambientes de trabalho, aquele irmão que nesse momento está passando por alguma injustiça, alguma perturbação familiar, alguma perturbação no ambiente de trabalho. Ilumina todos. Também pedimos por todos aqueles irmãos que estão sofrendo pelas enchentes aqui no sul, os irmãos em guerra. Rogamos por todos eles, Mestre Jesus, porque sabemos, todos somos seus irmãos menores e ainda sofremos na nossa caminhada terrena. Ilumina todos nós e derrama teus bálsamos de amor e paz, esses fluidos benéficos e salutares, de conformidade com a nossa necessidade ou o nosso merecimento. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.